paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero estar deixando nessa tarde uma palavra abençoada para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Irmãos, a gente deve estar sempre meditando na palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela não mente. Ela é a palavra. Essa palavra são palavras do próprio Deus, né? Para nos orientar, para nos edificar, para que nós venhamos andar no caminho certo, né? Na presença de Deus. E para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados e sermos salvos, né? E morar com nosso Senhor na glória celestial. É claro que muitos duvidam, né? Por causa de muitos estudos filosóficos que vai segundo a tradição dos homens, né? Segundo o rudimento do mundo e não de Deus. Porque a palavra é bem clara que só em Deus a gente consegue encontrar, né? Conhecimento. A gente consegue ter sabedoria, conhecimento, né? O verdadeiro ensinamento. Só em Deus, nem mais ninguém. E a palavra diz, né, que nós temos que andar percebidos, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe. Unicamente só o Pai. E a palavra diz, né, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa palavra é verdadeira. É claro que muitos zombam, me escarnecem, né, acha que não é verdade, né, acha que é invenção, né, e está na cabeça dos cristãos, mas é verdade, é a mais pura verdade. E a gente tem visto, né, os sinais da vinda do Senhor Jesus, né, da sua primeira vinda. É guerra, fome, terremotos em vários lugares, né, só da gente ver no jornal, né, no noticiário, tantas notícias tristes, né? Mortes, terremotos, né? Fome, tanta coisa triste que vem acontecendo no mundo. São sinais da primeira vinda do Senhor. Ah, mas é só uma vinda, né? A Bíblia não fala que haverá duas vindas, não. Gente, pelo amor de Deus. Tem muitas pessoas hoje que não estudam a Bíblia direito, quer ficar desmentindo, querendo refutar os cristãos, querendo debater com o cristão, falando que haverá uma vinda só, sendo que a palavra mostra que haverá duas vindas. Olha que estamos passando por uma fase, o princípio das dores. E olha que depois dessa fase do princípio das dores haverá a grande tribulação. Né? É claro que o cristão não vai passar pela grande tribulação. Tem muitas pessoas que tentam desmentir o cristão, falando que os cristãos, a igreja, passará pela grande tribulação, né? E as pessoas, tem gente que não conhece a palavra e já quer refutar a palavra. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 35 ao 44, a palavra diz, né, que a primeira vinda,
O Senhor Jesus, ele virá como ladrão, ninguém sabe nem o dia nem a hora, só o Pai sabe. E depois depois do princípio das dores, né, haverá o primeiro arrebatamento, né, na qual ele vai vir como ladrão, né, a sua vinda será como um piscar de olhos e ele vai arrebatar a sua igreja. Enquanto a igreja está no céu recebendo o seu galardão, a terra aqui entrará na fase da grande tribulação, né, um sofrimento horrível, né, as pessoas, o mundo ficará em caos, né, as pessoas entrarão em desespero procurando os desaparecidos, né, e vai chegar o tempo, né, que as pessoas vão ver que a verdade estava o tempo todo na Bíblia, à frente dos seus olhos, e elas mesmas não queriam enxergar, né, não queriam enxergar que a verdade estava o tempo todo na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, as pessoas querendo ou não, né? E aí haverá novos cristãos, né, na grande tribulação, onde a palavra relata lá em Apocalipse, né, capítulo 6, que haverá abertura dos selos, né, e logo após haverá o toque das trombetas, né, uma por uma, quando uma trombeta tocar, né, um acontecimento, uma coisa vai acontecer. Depois a segunda, a terceira trombeta, vai tocar a quarta, até a sétima. Quando a sétima trombeta tocar, aí será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá montado em um cavalo e sob sua coxa no manto estaria escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Né? E ao som das trombetas, né, da sétima trombeta será a segunda vinda do Senhor Jesus. É claro que muitos, quando ouvir esse vídeo, vão zombar, vão escarnecer, porque somente vai entender essa palavra somente as pessoas que andam segundo o Espírito Santo de Deus, né? Só quem consegue discernir as coisas do Espírito é só quem tem o Espírito Santo, né? Quem está na carne não consegue entender, né? A não ser a pessoa que decidir dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra diz, né, que nós temos que vigiar e orar, né? Porque não sabemos o dia em que há de vir o nosso Senhor Jesus. A gente vê, né, assim como nos dias de Noé, Deus ordenou Noé para construir uma arca, né, que ia vir o dilúvio, ia destruir a terra, né, e ninguém percebeu. Noé entrou na arca, a família, né, os bichinhos de cada espécie, de todas as espécies, entraram na arca e veio o dilúvio. Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma aliança com Noé, porque Noé foi o único, né, que era obediente naquela geração, né, onde a terra estava corrompida e cheia de violência. E Noé foi salvo por Deus naquele dia do dilúvio, né? E assim como nos dias de Noé, né, que veio o dilúvio, né, e pegou todo mundo de surpresa, assim será a primeira vinda do Senhor. Ele virá como ladrão, arrebatar sua igreja. Então temos que estar preparados, né? Temos que orar, vigiar, né? Ler a Bíblia e a igreja, né? Consagrar a nossa vinda ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, para que no dia da sua vinda, né, ou antes, se Ele não nos tomar para si antes, nós temos que estar preparados até a sua vinda, para que a gente possa ser salvo com Cristo Jesus. Porque ai daquele que ficar aqui para grande tribulação, será um sofrimento horrível, terá que enfrentar o anticristo, né? Até a pessoa reconhecer que a verdade estava o tempo todo na Bíblia, né? Estava na palavra. Será horrível, né? Para quem ficar aqui, terá que enfrentar o anticristo, né? Ter que resistir à marca e adoração à besta, não adorar a besta, né? O anticristo, e não aceitar a marca. Mas a palavra diz, né? A palavra deixa bem claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então vamos estar sempre vigiando e orando, consagrando a nossa vida, né? Colocando a nossa vida no altar, né? Porque a vinda do Senhor está próxima, né? E Ele está próximo de vir arrebatar a sua igreja. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.